Tricolores de toda a terra, está no ar o seu Resenha Express, a sua resenha de todos os dias. Eu sou o Quintela e você está no canal Resenha Tricolor 1902, o canal que não quer ser a sua voz, mas que quer dar voz a você, torcedor do Fluminense. Fica aí que está começando o seu Resenha Express com notícias da manhã do Flusão. É isso aí, galera. Agora, em definitivo, o Resenha Express chegando, pedindo a vocês para não esquecerem do like. Se inscreva no canal, deixa o like, faça isso. Fazendo isso, você diz que esse conteúdo é legal e nos ajuda demais a crescer, cara. É muito importante o apoio e a ajuda de vocês. Apenas deixando o like, apenas se inscrevendo no canal, já vai ajudar pra caramba. Então não esqueça disso. O pacote youtubístico importante. Olha, galera, também deixa o hype. Puxa o comentário pro lado, dá um hype nesse vídeo. É gratuito, você não paga nada para dar um hype. E ajuda a gente a distribuir esse conteúdo. Galera, as notícias que vem surgindo aí, últimas notícias de última hora do Fluminense, a gente tá tentando apurar aqui algumas situações, como por exemplo, a possibilidade do Fluminense repatriar o Nino, né? Ontem surgiu a informação no GE que o Fluminense monitora a situação do Nino depois de uma tentativa de uma investida, suposta investida do Vasco no jogador. O Fluminense monitora o jogador no mercado e tem aí o interesse de repatriar o jogador. Cara, eu tentei ontem apurar essa informação, tentei obter algumas informações a respeito e não consegui nada, tá? Todas as fontes que eu consultei disseram que desconhecem esse negócio, desconhecem esse monitoramento, essa tentativa, embora uma fonte tenha dito o seguinte, Quintela, com certeza conhecendo o Mário, o Nino é um jogador que, se ele manifestar o interesse de voltar ao Brasil, ele iria falar com o Mário, porque há ali uma relação muito boa entre o Mário e o Nino, né? Entre os jogadores de 23. E quando eles saem do Fluminense, as portas sempre ficam abertas, o Nino não deixou porta aberta, então com certeza se houver interesse do Nino voltar ao Fluminense, o Mário com certeza vai ser acionado pelo próprio Nino. Informação que me falaram, mas disseram que, olha, não tem, no momento que eu saiba, algo acontecendo nesse sentido, mas que pode acontecer se o Nino quiser voltar, pode, tá? Então é o que eu sei sobre o Nino para trazer para vocês aí alguma informação a respeito, tá bom, galera? Outra informação muito importante está aí para vocês verem aí, né, sendo falado aí no Netflix sobre o Lavega, né, que um suposto interesse do Peñarol foi desmentido pelo próprio Peñarol, né? Os jornais lá uruguaios citaram aí uma possível interesse do Peñarol no jogador. O próprio Peñarol negou que tem um interesse no Lavega. A gente trouxe a informação aqui semana passada de que o Fluminense tem o interesse de emprestar o jogador para a próxima temporada, tendo em vista que o jogador é uma discussão interna dentro do clube, a informação de dentro, né, que eu estou tendo de bastidores, que o jogador não estaria pronto, né, para jogar. O próprio Renato falou isso publicamente, deixou isso público. O Fluminense não trata com a possibilidade de utilizar o jogador, então o jogador pode sim ser negociado, mas não há negociação com o Peñarol em vigência. Então uma informação que também é importante a gente passar aqui para vocês, tá? Muita gente tem perguntado, Quintela, como é que está o Fluminense no mercado? A gente não está vendo movimentação. A gente vê falar que vai sair fulano, que vai sair Beltrano, mas a gente não vê nenhuma movimentação de que o Fluminense está contratando ou fazendo oferta por jogador A ou jogador B, né? Tem carência na posição A, B, C. Cara, tem carência, a gente sabe disso, é uma realidade. O Fluminense tem várias carências, isso é indiscutível, mas assim, o que se tem de informação até o momento, isso aqui é uma informação que eu trago para vocês aqui, não sei se não uso mais a expressão exclusiva, porque vira e mexe um outro canal já deu também, então eu vou sempre usar assim informação do canal para vocês aqui sobre jogador, enfim. O que se tem, o que a gente conseguiu apurar? Ontem eu não fiz vídeo porque eu estava apurando, não tinha informação, então não vou fazer vídeo de informação se eu não tenho informação. Mas o que eu consegui apurar é que o objetivo principal do Fluminense no mercado nesse momento, é a contratação de um 9, um centroavante de área. Um jogador que tem algumas valências que não tem no elenco. Um jogador que sabe fazer um pivô, um jogador que é bom na bola aérea, um jogador que tem a qualidade. Então o Fluminense está tentando contratar um centroavante, um cara para fazer gols. Esse é o objetivo do Fluminense nesse momento. Tá? É o principal foco do Fluminense de contratação. Ontem, com a confirmação da contusão do Ignacio, o Fluminense também resolveu se mexer no mercado para contratar um zagueiro. O zagueiro seria uma oportunidade de mercado. O Fluminense não está buscando um grande zagueiro, mas está buscando um zagueiro. De repente o Nino pode ser repatriado, como tem falado aí sim a gente traria um grande zagueiro. Mas de fato o foco do Fluminense tem sido um centroavante. O Renato pede muito um centroavante, é o que ele quer. E aí muita gente fala, mas o John Kennedy? Então,
Tá aí na matéria do GE, do Netflu, falando sobre John Kennedy. O Renato pensa no John Kennedy como um segundo atacante. O Renato ele quer utilizar o John Kennedy como um segundo atacante. A ideia do Renato é jogar com 2 homens no ataque, um jogador de mais mobilidade e um jogador mais de área. E também, quando tiver os 3 atacantes, usar o John Kennedy pelo lado direito, atacando pelo lado direito. Então, o John Kennedy, o Renato não vê o John Kennedy para ser esse 9, ele vê o John Kennedy para ser o atacante de velocidade, o atacante de pêndulo, o atacante dinâmico. E o John Kennedy pode fazer isso, é a realidade. O John Kennedy é um jogador que tem essa qualidade de fazer isso. Então, o John Kennedy, o Renato está preparando o John Kennedy para assumir a titularidade do Fluminense, mas mais do que isso, ser um atacante versátil, que pode jogar como segundo atacante, que pode jogar num esquema de 3 atacantes como atacante pela direita. Então, em breve veremos o John Kennedy ter mais sequências, muito em breve, né? E por isso o Renato está buscando o homem de área. Por isso que o Renato quer o homem de área. Porque ele pensa no John Kennedy sendo esse atacante que é versátil, que pode ser o segundo atacante, mas que também pode ser o ponta pelos lados do campo, né? Ser um ponta vertical. E eu acho sensacional essa ideia do Renato, eu concordo muito com o Renato, acho que o John Kennedy tem total condição de exercer essas funções. Queria que vocês comentassem que vocês também acham isso, vocês acham que eu estou equivocado, enfim, queria saber a opinião de vocês a respeito, mas eu penso isso que o Renato pensa também, acho muito razoável que o Renato pense assim, e eu concordo muito com o Renato, quero saber a opinião de vocês também sobre isso daí, tá bom? Além disso, galera, o Fluminense se monitora também ainda a questão do Rinestrosa, que não tem ainda uma definição. A relação entre Fluminense e Atlético Nacional pelo jogador esfriou definitivamente, realmente esfriou muito, mas o Fluminense não desistiu, tá? É muito importante que se diga isso. Cenas dos próximos capítulos virão, mas diria para vocês que o foco agora do Fluminense é no camisa 9. Vamos ver se vai rolar. Valeu, galera. Saudações tricolores. Fiquem com Deus. Hoje tem live muito importante aqui no canal. Queria dizer para vocês, às 8 horas da noite, faremos talvez uma das lives que vocês que estão aí, um dos conteúdos sobre SAF, que vocês que estão aqui assistindo esse vídeo e que fazem parte aqui dos inscritos do canal, vão ter a maior, a visão mais fácil de compreender o que é a SAF e quais são as implicações da SAF num clube de futebol. Vocês que estão assistindo esse conteúdo, garanto a vocês que o trabalho que eu fiz, que vai ao ar 20 horas ao vivo, vai ser uma live, vai dar a vocês uma visão da SAF melhor do que tudo que vocês viram. Não porque eu sou um advogado especialista em SAF, não. Eu não sou um advogado especialista em SAF. Eu sou um torcedor apaixonado pelo Fluminense, que gosta de produzir conteúdo, que, modéstia à parte, faço as minhas coisas com muito carinho, com muito zelo e com muito profissionalismo e com muita dedicação. Então eu venho estudando a SAF há muito tempo para conseguir fazer o conteúdo que eu fiz, e o conteúdo vai ser muito legal porque eu consegui fazer, produzir o conteúdo e depois transpor o conteúdo que eu fiz para uma linguagem popular e coloquial, mais voltada para o povão mesmo. Eu utilizei uma IA para fazer esse trabalho e essa IA me ajudou muito. Eu acho que vocês vão gostar do conteúdo hoje às 8 horas. E também um vídeo vai ao ar agora à tarde, meu posicionamento sobre SAF. Sou a favor, sou contra a SAF? Vocês vão saber hoje. E à noite a gente pode, inclusive depois da apresentação da live de noite, a gente vai abrir um tempo ali para conversação, para perguntas e respostas. Valeu, galera! E aí vocês aproveitam também para me questionar sobre minha opinião sobre SAF, que eu vou dar hoje à tarde. Vocês aproveitam aí. Saudações tricolores, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo e até a live de mais tarde. Valeu!